No vídeo anterior, eu mostrei aqui no canal como é que você inicia um projeto elétrico, ou seja, quais são as principais informações que eu preciso coletar para aí então eu colocar lá no meu projeto e começar a calcular, fazer tudo certinho. Porém, a NBR 5410 ela tem que ser utilizada da forma correta, pois não existe um padrão de instalação elétrica como muita gente pensa. Talvez você aprendeu aí a calcular cabo, disjuntor, DR, DPS e vai sair instalando isso em qualquer lugar e não é assim que funciona, não. Cada tipo de lugar, conforme o tipo de frequência de pessoas e vários outros fatores interferem e muda completamente o tipo da instalação. E para te ajudar, eu vou disponibilizar aqui nesse vídeo uma aula do nosso curso de instalações elétricas, onde eu explico exatamente como é que você utiliza corretamente a NBR 5410. Essa aula ficou muito boa, eu vou disponibilizar aqui nesse vídeo. E para você adquirir o nosso curso de instalações elétricas completinho, para você se tornar um profissional de instalações elétricas aprendendo do zero, toda a teoria e prática necessária para você realmente se tornar um profissional que não só saiba fazer a instalação, mas também conseguir diagnosticar problemas, trazer soluções, fazer modificações e melhorias. Vou deixar o link aqui embaixo. Aproveita o nosso desconto de pré-lançamento do curso por tempo limitado. Tá aqui embaixo, clica aqui. Mas vamos aí assistir essa aula que você vai entender perfeitamente como utilizar corretamente a NBR 5410. Vamos continuar a falar sobre a NBR 5410 e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a utilização da norma. Afinal de contas, não dá para sair utilizando a norma em qualquer lugar de qualquer jeito. Tem uma diferença para o tipo de aplicação e o local onde ela será aplicada, e aqui a gente vai ver esses detalhes agora. Aqui no item 4.2.6.2 fala sobre a utilização. O primeiro item aqui é sobre a competência das pessoas. Não é competência no sentido se é um eletricista, se é um técnico, se é um engenheiro. Não é essa competência, não. Essa competência é sobre o quanto a pessoa conhece sobre eletricidade. Mas não é sobre a pessoa que vai fazer a manutenção ou a instalação, não. São as pessoas que vão utilizar aquele local onde tem a instalação elétrica. Então, por exemplo, o primeiro item aqui, ele coloca um código BA1. Preste atenção nesse código, BA1. A classificação é comuns e a característica é de pessoas inadvertidas, ou seja, todas as vezes na norma NBR 5410 que você ver esse código BA1, quer dizer que é uma instalação comum, onde vão ter pessoas inadvertidas, ou seja, pessoas que não têm conhecimento sobre instalação elétrica, pessoas que não sabem o que tem ali, nem os riscos que apresentam. Então, sempre quando você vê esse código BA1, a instalação elétrica ela vai seguir essas regras para uma instalação comum, onde tem pessoas inadvertidas. Abaixo, a gente tem aqui o código BA2, que é a classificação para crianças. As características são crianças em locais a ela destinados, como aplicações de exemplo, creches e escolas. Ou seja, toda vez na NBR 5410, quando você vê o código BA2, é uma instalação elétrica específica para áreas de ambientes onde crianças utilizam, como creches e escolas. Diferente de comuns. Por exemplo, num parque, num shopping eu vou ter crianças, mas não é uma área destinada para uso específico de crianças. Já quando é BA2 é uma área específica para uso de crianças. Tudo isso vai começar a mudar as regras de como a instalação deve ser feita. O uso ali de DR, a altura da tomada, onde deve e não deve ter tomadas e etc. Preste bem atenção nisso daqui, porque isso aqui muda completamente uma instalação elétrica. Logo abaixo a gente tem um outro código que é o BA3, que é uma classificação de incapacitadas. Características são pessoas que não dispõem de completa capacidade física ou intelectual, idosos e doentes. Aplicações, casas de repousos e unidades de saúde. O outro código abaixo, BA4, classificação advertidas. Características, pessoas suficientemente informadas ou supervisionadas por pessoas qualificadas, de tal forma que lhes permite evitar os perigos da eletricidade. Pessoas de manutenção ou operação. Aplicações e exemplos, locais de serviços elétricos. Esse código BA4 é muito utilizado em empresas e indústrias, onde você tem uma instalação elétrica,
Só que todas as pessoas que trabalham lá dentro, antes de iniciar o trabalho, isso é obrigatório por lei, elas precisam passar por um treinamento. Esse treinamento tem que explicar e mostrar todos os riscos ali presentes. Mesmo que ela não seja um eletricista, um profissional da área, mas ela está advertida e ela está suficientemente capacitada a saber e entender os riscos ali presentes e até onde ela pode e o que ela não pode fazer. Já que no código BA5, a classificação de qualificados, características pessoas com conhecimento técnico ou experiência tal que lhes permite evitar os perigos da eletricidade, como engenheiros e técnicos. Aplicações e exemplos, locais de serviços elétricos fechados. Então, se eu tenho, por exemplo, lá dentro da empresa, uma área fechada, onde fica só os painéis elétricos, onde fica locais que só os eletricistas, os técnicos e os engenheiros acessam, essa área é uma classificação BA5. Nenhuma pessoa inadvertida ou um operador de máquina que não é profissional de eletricidade não vai adentrar aquela área porque é proibido. Então ali a gente tem uma instalação elétrica diferente, onde ela pode apresentar alguns riscos que um profissional que passou pela instrução da NR10, ele vai estar consciente de como ele deve atuar ali dentro. Deu para você já perceber que a classificação do BA1 até o BA5 pode mudar completamente uma instalação elétrica e você precisa ficar sempre atento a isso. As regras não se seguem para qualquer tipo de instalação e a NBR 5410 ela detalha completamente isso. Já no item abaixo aqui fala sobre a resistência elétrica do corpo humano. E aí já começa a colocar outros códigos, que começa pelo BB1, onde fala a classificação alta, características, condições secas, ou seja, uma circunstância nas quais a pele está seca, nenhuma umidade, inclusive suor. Já o código BB2 normal, condições úmidas, BB3 baixa, condições molhadas, BB4 muito baixas, condições imersas. Aqui de novo é uma outra classificação, eu não vou conseguir ler tudo, tá gente? Porque tem vários pontos aqui. Depois você pega, lê com calma, detalhadamente, para você entender e começar a se acostumar, já que tem essas diferenças de áreas. Então, áreas molhadas, a resistência do corpo humano tende a mudar. E aí, por exemplo, como banheiros, lavanderias, áreas próximas à piscina, o uso, por exemplo, do DR se passa a ser obrigatório, justamente por causa disso, da resistência do corpo humano. Em áreas muito secas, o DR já não é obrigatório, porque a resistência do corpo humano muda completamente. Por isso que a gente tem que sempre ficar atento e você vai perceber que vai começar a surgir bastante códigos aí, porque logo abaixo vai ter o item que fala sobre o contato das pessoas com potencial de terra. E aí começa outras classificações como a BC1, no qual a classificação é nulo, locais não condutivos, um exemplo, locais cujo pisos e paredes sejam isolantes e não possuam nenhum elemento condutivo. Já no BC2 a classificação é raro, no qual as características são que em condições habituais as pessoas não estão em contato com os elementos condutivos ou postadas sobre as superfícies condutivas. Já no BC3 a classificação é frequente, no qual as pessoas em contato com elementos condutivos ou postadas sobre as superfícies condutivas, um exemplo, locais cujo piso e paredes sejam condutivos ou que possuam elementos condutivos em quantidade e dimensões consideráveis, e o BC4 é contínuo. Então aqui mostra a área onde a pessoa estará adentrando, onde ela vai permanecer trabalhando. Então, por exemplo, a pessoa está lá numa passarela dentro de uma empresa que é um material totalmente condutivo, feito ali do guarda-corpo de metal, o piso de metal. Ali é uma área que, caso houver ali uma fuga de energia ou uma eletrização da estrutura, não tem como a pessoa fugir dali ou se isolar, ela vai estar em contato direto com a eletricidade. Para esses casos, a gente tem uma regra específica de como a instalação elétrica deve ser feita em relação ao aterramento e ao isolamento. E, consequentemente, em outras áreas onde é nulo, ou seja, o piso, a parede, é tudo isolante, a instalação elétrica vai percorrer até o aterramento de uma outra forma diferente. Isso tudo muda completamente e vocês têm que ficar atentos a essas siglas. Muita gente lê lá, em local BC1, em local BD4, em local BA5, ignora e faz de qualquer jeito. Não, muda completamente. E como eu já venho falando desde o começo, fiquem atentos, porque se você fez uma instalação elétrica, por exemplo, numa creche, você fez uma instalação elétrica seguindo um procedimento padrão comum, igual você faz na sua casa.
e acontece um acidente lá com uma criança. Você fugiu da norma NBR 5410. Você é o primeiro culpado por esse caso de acidente, pois você não seguiu o que estava na norma. Às vezes até mesmo o projetista, o engenheiro lá que projetou, ele fez certinho no projeto, colocou as tomadas na altura correta, colocou o DR como deveria, e você na instalação não seguiu exatamente, burlou lá o DR, ou não instalou o DR porque achou que era desnecessário, porque ia ficar caro, ou porque dá muito trabalho, ou porque de repente colocou o DR, e aí na hora de ligar a instalação o DR começou a desligar, aí você desligou ele, desativou, deixou sem, colocou a tomada um pouco mais baixo do que deveria, e aí o acidente acontece, você é culpado. Então prestem muita atenção nessas informações e sempre sigam isso à risca. Logo abaixo a gente vai ter o item que fala sobre as condições de fuga das pessoas em emergência. E aqui tem a tabela que começa pelo código BD1, que é uma classificação normal, no qual a característica é baixa intensidade de ocupação, percurso de fuga breve. E aqui tem uns exemplos aqui. Então, por exemplo, em um local onde caso começar um incêndio, um curto-circuito, para as pessoas saírem do local, seja breve ou seja rápido, não vai ter que percorrer nenhum corredor, não vai ter que abrir porta, não vai ter que fazer nada. Essa instalação segue o modo BD1. Já no modo BD2 é uma classificação longa, baixa densidade de ocupação e percurso de fuga longo. Então tem um exemplo aqui de edificações residenciais com altura superior a 50 metros e edificações não residenciais com baixa densidade de ocupação e altura superior a 28 metros. Já começa a falar, por exemplo, de edifícios de 4, 5 andares ali, onde a desocupação, ou seja, se a pessoa tiver que fugir do local rapidamente, vai demorar um pouquinho e aí já começa a ficar mais perigoso, não é tão fácil, então já muda o tipo de instalação e como ela deve ser condicionada, posicionada e tudo mais. Já no item BD3 fala sobre tumultuada, alta densidade de ocupação, um percurso de fuga breve, locais de afluência de público, teatros, cinemas, lojas, departamentos, escolas e etc. Ou seja, num local de teatro, num local onde tem shows, num local onde tem cinema, um shopping, onde tem muitas pessoas e no caso de um começo de incêndio, aquela evacuação não vai ser tão rápida, tem que ser tomadas devidas providências na instalação. Você não vai colocar ali uma tomada próximo de um local combustível que pode pegar fogo muito rápido e as pessoas acabarem não dando tempo de se evacuar e virem a ocorrer um acidente. Então, se você presta serviço para lojas, cinemas, teatros, shoppings, não vai fazer uma instalação de qualquer jeito não. E depois aqui a gente tem o modelo BD4, que é longa e tumultuada, ou seja, uma alta densidade de ocupação e percurso de fuga muito longo, locais de afluência de públicos de maior porte, como shopping centers, grandes hotéis, hospitais, estabelecimentos de ensino e vários outros. Logo abaixo aqui a gente tem a natureza dos materiais processados ou armazenados, aí já começa a mudar o código. Vamos aqui para o código BE1, onde temos aqui a classificação de risco desprezível, ou seja, um local onde eu tenho um armazenamento de material, mas esse material não pega fogo, esse material não propaga chamas, então é um risco desprezível e a instalação vai seguir ali o código BE1. Já no código BE2, risco de incêndio. Presença de substâncias combustíveis como fibras e líquidos com alto ponto de fulgor. Locais de armazenamento de papel, feno, falha, aparas ou gravetos de madeiras, fibras de algodão ou lã, hidrocarbonetos, plástico e granulados, entre outros materiais. Então, aquele material que pega fogo, mas o ponto de fulgor dele é muito alto, ou seja, ele demora um pouco até realmente pegar fogo, não é um combustível, né, que nem um álcool, por exemplo. Classificação ali é BE2. Já o BE3 é um risco de explosão, presença de substâncias inflamáveis como líquidos com baixo ponto de fulgor, gases e vapores, pós-combustíveis sujeitos à explosão e substâncias explosivas. Já o BE4, risco de contaminação, presença de alimentos, produtos farmacêuticos e análogos sem proteção. Depois vocês leem com calma aqui todos os itens, é bom vocês sempre lerem, sempre estarem se atualizando sobre isso, para poder manter a cabeça bem fresca aí e ter consciência certinho, ou seja, tá lendo lá NBR 5410, viu que comentou sobre algum desses códigos, opa, deixa eu ir lá na tabelinha e consultar o que é exatamente esse código, qual que é o tipo de público, o que eu devo fazer aqui na instalação. Depois aqui abaixo nós temos materiais de construção, então nós temos o código CA1, no qual é não combustíveis, e o CA2 que é combustíveis, então edificações construídas predominantemente com materiais combustíveis. Então aqui fala no material no qual
a construção foi feita. Então, por exemplo, uma casa que é construída com paredes e a laje em material combustível tem que seguir essas regras de CA2. Se é uma construção feita de bloco, que não é um material combustível, continua seguindo ali o CA1 tranquilamente. E por último, aqui na tabela 24, fala sobre a estrutura das edificações. Então, CB1, risco desprezíveis. CB2, sujeitas à propagação de incêndio. Características de edificações cuja forma e dimensões facilitem a propagação de incêndio, por exemplo, efeito chaminé, edificações de grande altura ou edificações com sistema de ventilação forçada. Já o CB3, sujeitas à movimentação, então riscos devidos, por exemplo, ao deslocamento entre partes distintas de uma edificação ou entre o solo, acomodação do terreno e fundações. CB4, flexíveis ou instáveis, estruturas frágeis ou sujeitas à movimentação, por exemplo, oscilações. Aqui não está falando do material de construção, isso da forma construtiva. Então, por exemplo, um edifício, né, de vários andares, se começa a pegar fogo embaixo, a fumaça tende a subir e, consequentemente, propagar as chamas para os apartamentos superiores. Qualquer construção que for feita em forma de funil ou que tem uma grande chaminé ali, pode ocorrer isso de forma fácil. Em outros casos, por exemplo, se ocorrer um incêndio na parte inferior do imóvel, pode ocorrer ali, de repente, o desmoronamento. Então, tudo isso tem que ser observado exatamente como está aqui. Então, você estava lendo lá NBR 5410 e viu algum desses códigos, que eu vou ver com vocês aqui depois. Volta aqui nas tabelinhas e consulta exatamente o que está dizendo aquele código, para você não fazer a instalação errada. Vai mudar o tipo de material aplicável, se é um material combustível, a forma de aplicação, a altura, o tipo de tomada e muita coisa altera conforme a instalação que está nessas classificações dessas tabelas aqui.